como é que a gente vai colocar isso dentro das pessoas que estão ali, o sorriso no rosto do carregador que vai estar carregando caixa e brinde de um lado para o outro? Evento hoje, a gente não pensa mais só no evento naquele dia. A gente já está pensando no evento... Na amplificação. Na amplificação do evento. Porque é importante. Às vezes um evento para 100 pessoas pode alcançar 10 mil. Nós somos a Alternativa F, uma agência de eventos corporativos, então a gente é focado no mercado corporativo, né? Vem de cabeça aberta, vem querendo se doar, porque quanto mais a gente se doa, mais a gente vai receber de volta também. E seja generoso, assim, sempre generosidade é uma coisa que me leva pra frente. Eu gosto de pegar o que eu aprendi e compartilhar com as pessoas, eu gosto de aprender com as pessoas. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso ArxiCast. E, gente, antes de começar aqui mostrando nossos convidados, por favor, se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso conteúdo, deixa aqui o seu comentário, deixa um like, compartilha nossos vídeos. A gente quer muito que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. A gente quer que as pessoas saibam o que é a arquitetura cenográfica e todo esse ecossistema que permeia essa área tão mágica, tão legal. E hoje, né, Bu, temos dois convidados especiais. Amigos Da vida inteira. Muito olha, bom. que a gente conhece faz muitos anos, que a gente acompanha, tempo, né? que a gente admira, que a gente tem aqui um orgulho de ter feito parte, mas vai, E eu vou te falar, Bu. assim, tipo, foi até difícil trazer, porque eu não sei se eles vivem na Lagoa, no Rio de Janeiro, tudo, porque eu conheço, assim, os maiores ganhadores, né, que a gente conhece de Jacaré. De Jacaré, o pântano. Pântano. Foi difícil retirar eles do pântano e trazer pra cá. Que legal. Bom, aqui nós temos a Ana e o Felipe, da Alternativa F. Queridos, olha, que legal que vocês vieram. Muito maravilha tá aqui. bem-vindos. Ana, muito bem-vinda. Felipe, Obrigado, muito obrigado. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pela disponibilidade. Aproveitem esse momento. Conta um pouquinho para as pessoas o que vocês fazem, quem são vocês. Se apresentem, por favor. Começa aí, Felipe, vai lá. Vai, Fê. Desembucha, Fê. Nós somos a Alternativa F, uma agência de eventos corporativos, então a gente é focado no mercado corporativo. Então, quando a gente fala de corporativo, são as convenções, os congressos, os estandes, as festas de final de ano, qualquer coisa que pode ser feito por uma empresa, né, um evento para ela, a gente faz, esse mercado corporativo, né? E aí, assim, a gente existe há 12 anos, isso nasceu de uma parceria minha com a Ana Carolina, né? Eu sou da área de criação, então eu sou formado em publicidade, né? E fiz a carreira grande na de publicidade, comecei no Rio de Janeiro, vim para São Paulo com a mochilinha nas costas, né? Quando eu era com meus 20 e poucos anos, não conhecia ninguém, não conhecia nada. Um dia eu mandei currículo, disparei para todo mundo e, para minha surpresa, que eu não imaginava, falaram, vem aqui fazer uma entrevista. Eu vim numa sexta, aí falou, você precisa começar segunda-feira. Que legal! Nem ficou desempregado em Nem São voltou Paulo. pra- Nem voltou pro Rio. Aí eu voltei, garoto ainda, né? E cheguei em casa, eu falei, minha mãe me viu fazendo uma mochila, né? Falou, e tá indo aonde? Eu falei, vou morar em São Paulo. Tô indo Simplesmente ali pra São assim. Paulo e já volto. Ninguém acreditou, Meu né? filho. E aí vim para São Paulo, e aqui trabalhei em várias agências de publicidade, do mercado, no começo como redator, depois como diretor de criação, e até que eu fui para a Agência 1, que hoje é a Uma, do Ronaldo, nosso amigo. Querido. E lá eu conheci a Ana Carolina, que era gerente de produção, de atendimento lá, que cuidava das grandes contas dele. E ali a gente se conheceu, se conectou ao trabalho, né? Eu da parte de criação, ela lá dessa outra área. E ali surgiu essa ideia de a gente criar uma agência nossa que fosse... Porque a gente tinha uma ideia que a gente queria... Eu sempre tinha esse viés mais criativo, né? E a Ana sempre foi uma pessoa de grandes desafios de entregar ideias grandes e coisas diferentes. Ela sempre se empolgou com essas ideias, né?
Porque às vezes você vai falar de alguma ideia dentro de um evento, a pessoa fala, ih, lá vem trabalho, né? Isso não existe, vou ter que Isso não criar. Por isso que a gente gosta de trabalhar com vocês também. né? Paixão Porque a por gente sabe que desafios. sempre vocês vão abraçar um desafio diferente. É então, isso é mesmo, né? Sair do lugar comum. Exato. E aí foi nisso. Ela adora desafios, eu adoro propor desafios. E ali a gente se conectou. Mas fala mais um pouquinho também. E Não sei aí, se todo mundo Ana? sabe, mas assim, eu, enfim, também trabalho com a área de atendimento e produção lá na Alternativa F. Tô a minha vida inteira em eventos, então eu cursei turismo na faculdade, mas que já entrei numa agência de eventos no meu primeiro trabalho. E me apaixonei por isso e não me vejo saindo dessa vida. Eu adoro a falta de rotina e a diversidade de assuntos que os eventos trazem pra gente, Você se né? encontrou na área, Nossa, Ana? muito, foi muito bom. Eu não consigo me ver parada, assim, né? A gente que é de evento é muito, eu sempre falo, a gente é muito multifunção e a gente é sempre agitadão e tudo mais. E aí, quando eu conheci o Felipe, a gente falou, pô, vamos começar essa agência onde? Muita gente não sabe, mas a Alternativa F nasceu no Rio de Janeiro, não em São Paulo. Então, a gente mudou para o Rio e ela começou no Rio. E lá no Rio, a gente tinha uma proposta muito diferente por conta de ter um atendimento personalizado, uma agência que pensava na história do cliente, do começo ao fim. E a gente foi super bem. E aí, a agência foi crescendo, crescendo, crescendo. Sentimos a necessidade de voltar para São Paulo. Voltamos para São Paulo, mas também nunca abandonamos o Rio de Janeiro, então a gente tem A escritório. gente sempre tem essa confusão, né, amor? A Será gente que a Alternativa F tá lá ou tá aqui? Mas vocês Não, chegaram estamos a ter nos nos lugares. dois? A gente Não, a gente tem tá, a gente escritório tem nos nas dois, duas né? cidades. Tem os- Hoje eu tô em São Paulo e o Felipe tá no Rio. Ah, tá bom. E a gente leva os escritórios do mesmo tamanho, com equipes bem similares nos dois lugares. Que legal. E atendendo clientes também do Rio, São Paulo e de outras cidades também. A gente foi pro Rio muito naquela época de Copa, Olimpíadas. Tá, onde Então, ia a gente ter falou, uma seria demanda, né? um bom momento para começar, porque existe uma demanda. Então, acho que a gente consegue fazer alguma coisa nesse sentido. E foi algo que a gente realmente aproveitou. Mas depois, quando passou esse período, não tem jeito também que o mercado de São Paulo é muito maior, né? Muito maior. Então, a gente sentiu essa necessidade de voltar e na verdade, colocar assim, o nosso escritório principal, diríamos que é aqui, né? Dessa forma. Isso. Legal. Então vamos tentar entender essa composição da Alternativa F, que eu acho que aqui, para quem está sempre com a gente, tem esse desejo, Ana e Felipe, de saber, tá, mas como eu entro nessa área? O que eu tenho que saber? Quais são as habilidades que eu tenho que ter? Ou o que eu tenho que estudar? Como eu me preparo tecnicamente? Como vocês são donos de uma agência, e é sempre uma oportunidade legal, né? De repente as pessoas podem bater na porta de vocês. Quais são os perfis ideais para todo o processo de trabalho de vocês? Quais são os cargos que vocês têm hoje? Conta um pouquinho para a gente entender e passar para os nossos ouvintes. Olha, eu acho que em termos de curso, né, hoje em dia, né, até o Senac tem o curso de tecnólogo em eventos, mas na época que a gente começou não existia. Nada disso, né? Na raça. A gente tem pessoas diversas no nosso mundo, então, da agência, inclusive, pessoas que cursaram publicidade, que cursaram turismo, relações públicas, mas eu acho que as principais características de um profissional de evento hoje, e aí eu acho que o Felipe pode falar da parte de criação, né, que é um pouquinho diferente, mas hoje as pessoas que estão ali, né, frente a frente com o cliente ou na área de produção, são pessoas que precisam, primeiro, a gente já falou isso, pensar diferente, gostar de um desafio, mas sem deixar de ser uma pessoa organizada e planejada. Então, eu falo para todo mundo, planejamento hoje num evento é uma das partes mais importantes, sabe? Então, a gente precisa ter essa noção de que... Claro, a gente sempre vai ter um resultado muito divertido quando a gente vai para o evento. O campo é sempre muito dinâmico, mas o pré precisa ser muito organizado. O pré é o evento, né, gente? O pré-evento é o evento. Normalmente, quando a gente chega no evento, ali você não tem mais o que fazer. Perfeito. Então, ali a gente vê o resultado daquele trabalho. Se o pré foi bem feito, e se a gente fala, quando eu falo um pré bem feito também, evento pra gente também é a arte de você ter plano B e plano C.
né? Nunca a gente pode contar que, né? Porque É eventual. é eventual e acontece. Se Acontece. pode dar errado, vai dar errado. Então você tem que estar preparado para aquilo, né? A nossa palavra, né, da nossa profissão, evento vem de eventualidade. Eventualidade. E Então a gente já acontece. precisa estar preparado. Então- Mas tá no processo de vocês o plano B, Sim. o plano Sempre. C? Isso é tá? regra da É gente. regra Faz da parte gente. dos Se nossos você não tem valores plano B e plano corporativos. C, você não tem o plano A. Exato. Perfeito. Quando você tem um, você não tem nenhum, né? Assim que a gente É. fala. Então, por exemplo, dentro das nossas competências profissionais, além, né, daquela coisa de ética, né? Saber pensar de maneira diferente, ser diverso, ser planejado e organizado, uma das coisas das nossas competências, e tá escrito lá no nosso plano de RH, é ter plano B e C. E, às vezes, gente, é uma coisa muito simples. É B e C para tudo. Então, é um brinde que pode não ser entregue no evento. Então, o que a gente vai fazer? Quanto tempo a gente vai demorar para fazer, por exemplo, uma caneta? Entendeu? Que parece que é simples e que não faz diferença lá na ponta, mas faz. Então, pra gente, Nossa, sempre mas eu plano adorei B isso. e C é diferente. Isso é muito legal importante. que vocês estão. É uma dica valiosa aqui para quem tá ouvindo, né? Isso Porque é Super regra- planejamento, né? é um super planejamento. Mas isso a e gente já aprende faz como? na dor. Na dor. Na dor. A gente aprendeu Na dor. quando tomou 1, 2, 3 na cabeça, a gente aprendeu, não existe não ter o plano B. Aí depois a gente tomou mais alguns, quando tinha um plano B deu errado também, porque às vezes você tem lá O A. o A não deu certo, você botou o B e o B também não deu certo. Então, quando a gente fala ABC mesmo, a gente, como já aconteceu com o gerador, né? Você tem um gerador, você tem o segundo gerador ali, porque aquele É verdade. Dá um é um problema. problema. Assim, é claro que verba também dá limites pra gente daquilo que a gente faz. Mas Sim. dentro dos limites, a gente tenta estar o mais preparado possível. Eu diria que, assim, que outra coisa muito importante, mas muito importante para quem quer entrar em evento, trabalhar com evento, é a proatividade. É algo muito dinâmico. Por exemplo, a gente aqui como dono de eventos, de uma agência de eventos, a gente busca se cercar de pessoas que se sintam donas também. E quando você se sente dono, você quer o melhor para aquilo e você vai, sabe, se doar para aquilo, mas a gente não fala se doar, que a pessoa tem que ficar se matando por aquilo. Engajado Tá naquilo, engajado, né? Se sente parte. sentir parte daquilo, porque aí você corre atrás, você tem, sabe, você se dedica mesmo para aquilo dar certo. Isso para mim assim é fundamental. Eu acho que a pessoa pode até nem ter tanto conhecimento técnico. Porque isso a gente ensina, Isso né? a gente Exato, ensina. a gente Isso você ensina. vai sentar ali do Hard nosso lado skills. e você vai, se você for assim, sabe, você proativo. pega as coisas proativo, Ágil. você vai pegar isso por osmose. O que a Ana faz no dia a dia, o que eu faço, os diferenciais de quem está dentro da agência, isso você adquire com o tempo. Você só tem que estar afim. Então, para evento, a pessoa tem que estar afim, porque não é um mercado fácil, é um mercado difícil, porque assim, são muitas horas, são muitas madrugadas, porque assim, montagem, as coisas que a gente faz São normalmente muitos são terceiros madrugadas. também, São né? muitos terceiros, tudo tem que dar certo. Então, é muito importante tudo isso, né? Porque assim, isso é real, né? Das profissões mais estressantes do mundo. Ai, tô vendo tanto esse post, tô sendo impactada Não, pelo post do... Esse post dos e problemas todas mentais, em todas psicológicos. os estudos, já vi diversos sobre isso. O profissional de eventos está sempre entre as 5 profissões mais estressantes, comparadas com um policial, entende-se por quê, médico, né? São essas profissões assim que a gente está. Ai, meu Deus. Nossa. Center, acho que também. Ô, gente. Mas não, mas gente, não. pra vocês virem pra nossa área que é legal. Não, mas isso que eu tô falando. O estresse dela é porque é isso, É estresse. é a dificuldade que a gente tem de fazer tudo se conectar no mesmo momento. São vários profissionais de várias áreas diferentes que chegam naquele determinado dia e que tem tudo dar certo para todo mundo. O tempo é muito... O tempo, aquilo tem que acontecer dentro daquele tempo. Mas Por isso que eu falo que o planejamento é tão importante e o plano B e C. Então, a gente Isso. vai aprendendo com o tempo, né? isso que eu falo, se Ah, você é estressante, proativo, É estressante, mas se você tiver tudo bem organizado, esse estresse os não chega em planos você. feitos, É. você só vai ser feliz, vai ser gostoso, entendeu? É isso aí. A gente tem um pensamento muito parecido na Bueno, e o Bueno sempre fala isso para a equipe. Vocês têm que ir pro dia da montagem para passear.
Ai, é uma delícia, né? Quando É a gente pra vai passear. passear, é pra desfilar. Ele fala assim, eu quero vocês desfilando lá, porque tá tudo sob controle. Uhum. Esse é um ponto que a gente tem em comum. E por outro lado, essa questão do planejar, eu tô admirada adorei essa história do B e do C, de verdade. Para mim já foi aqui a dica do episódio, Sim. sabe? Porque a gente defende muito também o planejamento e o pertencimento do projeto com todos, a gente chama de passagem de bastão na Bueno, que é quando de fato aquilo fechou e passa para ser produzido. E a gente aprendeu que uma passagem de bastão não era suficiente. Depois a gente aprendeu que a segunda também não era. Porque cada conversa com atendimento a gente tinha que reportar para todo mundo. E isso de chamar todo mundo, e aí é o ponto que eu quero chegar. Chama todo mundo, a gente precisa conversar, precisa compartilhar. Nós conseguimos fazer isso muito bem porque a gente também decidiu falar mais nãos do que sims dentro da Bueno. E aí a gente tem um pouco mais de tempo para conseguir administrar cada projeto. Como que vocês fazem isso? Que para uma agência não é tão simples assim. Eu vou dar minha opinião. Eu acho que a gente precisa ter bons parceiros, assim como vocês, por exemplo. Então, assim, a gente precisa de gente que ande com a gente. Porque a gente sabe que, às vezes, o tempo ele é relativo. Então, tem empresas que vão dizer, olha, tranquilo você fazer uma convenção em 2 semanas, e tem gente que está organizando uma convenção com 6 meses de antecedência. Então, a nossa história, eu falo que uma agência nunca anda sozinha. Legal. Então, uma agência, ela é, claro, aquela empresa que vai receber o briefing, que vai criar o conceito, mas depois que a gente tem esse processo de criação, a gente vira uma empresa que administra e que conecta outras empresas. Então, a gente precisa ter bons parceiros que andem com a gente e que a gente tenha certeza que vão aceitar aquele desafio. Então, às vezes a gente precisa dizer não, mas não para ter mais tempo. Mas quando a gente não tem tempo, a gente tem que ir para o que a gente entende que é o caminho mais seguro. E o caminho mais seguro para a gente, dentro desses 12 anos de história, foi ter pessoas do nosso lado, empresas do nosso lado, que a gente sabe que vão estar com a gente, que eu falo no amor e na dor. Perfeito. Entendeu? Que vão tá lá de mão dada, e quando a gente pegar o telefone e falar, me salva, a pessoa vai estar ali para entregar com a qualidade que a gente espera, né? Porque também ser uma agência hoje, né, gera muita responsabilidade pra gente. A gente tem que gerenciar bastante risco, né? Riscos. Então, tem que ter essa rede. Então, eu falo, né, ninguém pode andar sozinho. A gente estava até falando isso aqui antes, né, no nosso papo. Viver em comunidade é muito melhor do que andar sozinho. Então, a gente hoje criou uma comunidade de parceiros que andam com a gente e que conseguem entender o nosso dia a dia, o nosso padrão de entrega, as ideias malucas do Felipe, que às vezes acontecem e precisam ser realizadas. Então, é levar um fundo do mar para um pavilhão que tem teto e chão preto. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que essa é a melhor resposta. Legal, sua é a pergunta. expansão através dos seus parceiros, né? Exato. Você cria tentáculos, né? Exato, eu falo, a gente tem que ser sempre um polvo. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer trate bem seus parceiros, trate os seus parceiros como se fossem amigos, como se fossem parte da sua família, porque a gente sabe o quanto essa vida de eventos é corrida, o quanto os prazos estão cada vez mais curtos. Então, a gente cria sempre uma comunidade para que a gente esteja ali junto, né, nas partes gostosas e nas partes difíceis também. E é muito diferente, né, construir uma relação, né, entre parceiros. Eu sei que às vezes falar parceiro pode soar um pouco estranho, né? Nossa, você vai trazer um parceiro? Como assim, né? Mas é diferente você ter um parceiro que realmente, ele no amor e na dor, ele vai te salvar, e você ter um fornecedor. Exato, é totalmente diferente. São duas São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, às vezes a gente sabe, né, que você é obrigado a trabalhar com um fornecedor porque tem uma imposição. Só que isso é um custo muito grave que pode acontecer, né? A diferença é ter um parceiro. E isso precisa ser bem destacado, né? O que significa um parceiro, que é uma empresa de jornada.
né? Que ela está, que assim, ela não vai te largar no momento que você mais precisa. Então ela vai entender, ela vai estar junto, de mãos dadas. Então existe, né, a parceria. E esse tratamento também é o que a gente zela muito, né? É, E ter um É um parceiro, valor. na minha visão, assim, ter um parceiro expande o portfólio. é verdade. Então, a gente já fez determinados tipos de eventos. Vocês já fizeram outros. Quando a gente junta essas expertises, a gente expande a nossa experiência para o cliente final. É isso mesmo. Então, eu e o Felipe, a gente gosta muito, assim, de abrir quem são nossos parceiros, de não esconder com quem a gente está trabalhando. Por quê? Porque a gente entende que trazer também para a mesa a experiência do outro faz toda a diferença Faz na toda a entrega de um projeto. diferença. E tem cliente que entende isso facilmente, Sim. né, Ana? E tem cliente que Tem. entende isso como um diferencial também, Sim. né? Porque você leva muitas vezes o know-how, mas você leva também a corresponsabilidade. Fala, olha que legal, eles estão com tal. Então, poxa, até vai dando aquela tranquilidade para o cliente, Não, a gente, né? isso de abrir os parceiros é normal, né? Pra gente é normal. Porque a gente acha que assim, os parceiros que a gente tem, o que a gente fez com a vida, esses parceiros têm que ser exaltados mesmo. É isso Então, mesmo, né? não existe isso, não é só alternativa. Eu vejo assim, quando a gente vai fazer determinado evento, a gente não é alternativa F. Naquele momento, quando a gente juntou com os parceiros, juntou com todo mundo, a gente é aquele evento. Então, tá todo mundo ali. Legal Então, isso. ali no quem está na frente não é a alternativa F. Quem está na frente é o evento. E no evento faz parte o AIB, faz parte a cenografia, faz parte o audiovisual. E tá todo mundo junto para aquilo acontecer, né? É bom para todo mundo, é ruim, deu ruim para todo mundo. É. Porque né, a gente sabe disso, né? Por exemplo, às vezes, por um detalhezinho, alguma coisa, aquele evento, a pessoa já olha com o nariz meio torto, né? Mas o resto todo foi maravilhoso. Então, a gente sabe que fazer isso funcionar e ter todos esses parceiros trabalhando em conjunto é fundamental. E aí a gente fala de, assim, na minha cabeça vem muito essa atração. Você leva um grupo, vocês são responsáveis. Quem bate na porta do cliente são vocês, Sim. né? E aí leva o nome de vocês, o risco é de vocês, e aí você vem e faz a expansão. A gente sabe que o mercado também tem muita concorrência, tem, às vezes, até uma forma um pouco triste que a gente fica aqui, quem é da criação, né? Às vezes você tem que entregar muita coisa para ser escolhido. Mas, enfim, como que vocês estão, ou como vocês têm, nesses 12 anos, se diferenciado para fazer com que o cliente perceba o diferencial da alternativa F e quais são esses diferenciais do ponto de vista do cliente que vocês oferecem comercialmente? São alguns. Eu acho que tem pontos que são que vieram um pouco comigo e tem pontos também que a Ana Carolina trouxe. Mas eu acho que vamos começar por você. Como Você sabe? comercial, assim. O que você percebe, Ana, que o cliente fala, independente, eu quero a alternativa Tem F? uma coisa que eu falo para todo mundo, que eu acho que é um dos grandes... Assim, eu acho que tem alguns diferenciais, né? Mas, por exemplo, eu acho que... Claro que a experiência de anos, né, traz isso com a gente, mas é mostrar segurança para o cliente e falar assim, cara, eu vou assumir seu evento e vai dar certo. Então, um bom atendimento, mas assim, um bom atendimento também, ele não pode ser só o atendimento pelo atendimento. Vem outras características dentro, né, desses diferenciais que a Alternativa F traz. Mas assim, hoje na minha área, falar para o cliente, olha... Tá aqui o seu projeto, que o Felipe vai falar, um dos nossos diferenciais é a criatividade, é o planejamento, é contar uma história, né? Mas também, na minha área, a gente também não pode deixar de dizer, olha, isso aqui vai ser incrível, mas vai ser seguro e vai ser bem planejado. Então, não adianta também a gente entregar um evento lindo lá na ponta e o pré ser todo bagunçado, ou o atendimento ser ruim, ou o cliente ficar inseguro nesse processo. Então, eu acho que o grande diferencial é passar segurança e pensar diferente. Então... Mas tem uma proximidade também. A gente tem uma coisa que é da proximidade. A Alternativa F, o nosso logo lá é o A e o F, né? Então, é a Ana e o Felipe. E a gente sempre imaginou a agência, a gente sendo... Eu não queria ser uma grande agência, uma agência enorme, que a gente achava que, às vezes, para o cliente,
acabava perdendo a essência. Algumas agências perdiam a essência. Que normalmente essa essência é muito dada pelos donos. E essa aproximação. Essa proximidade, né? E quando os donos não tinham essa proximidade, a gente via as pessoas entregando coisas que não representavam o que era a agência. E aí a agência começa a perder sua identidade, começa a perder seu valor, começa a perder clientes. E o nosso foco desde o início foi, a gente não quer essa agência. A gente quer uma agência onde tenha a Ana, tem o Felipe, que o cliente possa ligar para a gente, ele pode estar próximo da gente, a gente vai estar lá em todos os eventos, a gente vai estar trabalhando. Isso traz algumas dificuldades. Realmente, dificuldade de escalar, dificuldade até de vida pessoal, né? Porque a gente gira. Tudo a isso. gente gira. Eu acho que o tempo a gente vai também aprendendo ali os caminhos também. E a gente aprendeu também. Mas essa proximidade que a gente sempre teve, eu acho que fez muita diferença. E faz ainda. Quando o cliente sente, né, que a gente começa a receber telefonema falando, cadê vocês? Entendi. Porque eles gostam do Felipe e da Ana com essa proximidade. E isso é uma coisa que a gente mantém, sabe? Eu faço questão também de ir nos eventos, olhar os detalhes, saber detalhes, o que eu posso falar depois, é uma outra regra nossa, de olhar tudo para saber que aquilo tudo está acontecendo e garantir, né? Então, com isso, uma coisa que é muito boa dessa proximidade e a gente conseguindo olhar tudo de perto é que, assim, os clientes que estão com a gente desde o começo, lá de 12 anos, estão aí. Isso eu queria 12 saber. anos. Tem clientes? Tem, a maioria deles. Todos, eu acho. Eu acho que a gente Por quê? se perdeu em 12 anos um cliente ou outro, mas por coisas pontuais, não por isso, é muito, porque assim, a gente consegue longas parcerias, né? Não, gente, eu preciso fazer um adendo, porque, gente, para vocês que estão aqui ouvindo tudo isso, pode até parecer comercial, mas não é, porque eles são recordistas em prêmios. E é muito legal, gente, de verdade, que quando a gente vê a apresentação no Prêmio Caio, por exemplo, das coisas que vocês entregam, a gente fica admirado. É muito lindo de ver o nível de entrega e de criatividade, uns projetos tão disruptivos, umas coisas tão diferentes. Então, é importante as pessoas entenderem que é uma verdade o que vocês estão falando, é a primeira coisa, é uma realidade, a fidelização. Perto da conversa que eu estava inicial, falando de concorrência, como que a pessoa distingue vocês do restante da concorrência, como que vocês estão fazendo para levar isso para o mercado concorrência, e ao mesmo tempo, o quanto a premiação vem para chancelar. A gente não quer prêmio para ter só na prateleira, porque ele chancela o caminho que a gente está escolhendo a percorrer, né? O prêmio vem falar, tá no caminho certo. Eu acho que o prêmio é legal porque ele sempre junta essas duas coisas, né? Algumas coisas, na verdade. Ele mostra que o planejamento foi bem feito, a entrega foi bem feita e muitas vezes também a parte criativa, porque esse é um diferencial nosso. A gente fala que a gente quer fazer eventos que a gente se orgulha, assim, no sentido de... Eu queria ter vivido essa experiência lá, eu queria estar lá presente. A gente fala muito isso. Eu quero viver isso, entendeu? Então, assim, para mim, o tesão da coisa é a gente criar algo diferente, é você criar uma história. Então, dentro da agência, a gente tem muito isso e a gente sempre escutou muito dos nossos clientes, que eles gostam da gente, porque eles veem tudo muito amarrado. Eles veem a história sendo contada com início, meio e fim, uma jornada, que a pessoa ele consegue entender o ponto A que a gente está saindo até chegar naquele ponto B que vai trazer um residual. E sempre... E, por incrível que pareça, por coincidência, alguns clientes falaram, às vezes eu vejo a apresentação de vocês, ou vejo o projeto de vocês, parece que eu estou numa escola de samba, vendo desfile de escola de samba. Tipo um enredo. Como se tivesse um enredo por trás, alguma coisa. E depois de ver isso por muitas vezes, a gente até criou um sistema na agência, que a gente até fala isso, a gente cria um sistema de escola de samba, porque assim, eu tenho vários quesitos lá, e eu preciso tirar 10 em todos eles. Eu preciso tirar 10 em todos eles para chegar lá e levantar sou campeão do carnaval. É incrível, aí adorei. Mas aí é o campeão do evento, né? Então, assim, e a gente fala, desde o enredo, que pra gente a gente vai comparando, não é enredo. É contar essa história. Então, qual é a forma que eu vou contar a história? Com começo, meio e fim. Não é o evento pelo evento. Não é a pessoa entrar lá, só tô com um painel. Mas como a gente vai contar a história? Teve um evento uma vez que a gente
Juntos pro Santander, não foi? Foi, Que era o fizemos. da Ola Santander. Então, as pessoas, desde que elas entravam, já tinham uma Ola, elas passavam por um túnel e tudo era ligado a isso, né? Porque ali já tinha sido um evento que eu tinha entrado na agência e tinha desenvolvido Foi no pensando... WTC? Foi. É, nós Que tinha fizemos. aquela, Foi. Que Foi tinha aquela amarração. Tinha aquela letra Isso. gigante, as pessoas É. entravam por Ah, dentro né? da O túnel, letra. então tudo ali isso. é quando eu falo de contar uma história, é mais ou menos isso, né? Você tá lá ali desde o primeiro momento e entrar naquele conceito, mergulhar, né? A gente tem que fazer as pessoas mergulharem naquele mundo que a gente criou. Então, desde a criação do enredo, aí eu falo que a gente tem a comissão de frente, também a comissão de frente é aquilo que tem que chegar e pum, já É o impacto. o impacto, né? E então, como a gente vai desenvolver esse impacto? É uma grande abertura, um grande momento. A gente fala também, eu crio muito em cima, eu acredito, eu amo cinema e falam que... Olha o cinema aí, né, vindo, né? Não, A o cinema... A jornada do herói toda A jornada do aí, herói, isso é a né? jornada do herói. E no cinema falam muito que um grande filme, e a maioria dos vencedores do Oscar e tal, eles são marcados por 3 grandes cenas. E aí eu trouxe isso pro evento, né? Eu falei, não, vou trazer, eu preciso também dessas 3 grandes cenas, 3 grandes momentos. Então, que são os momentos de impacto, né? Então, como eu faço isso? É uma grande abertura, é uma grande palestra ali no meio, finalizando. Então, sempre a gente tenta trazer isso. Então, isso é algo que, com o tempo, com a experiência, a gente foi criando essa forma. E aí a gente tem a comissão de frente, tem a bateria, que a bateria a gente fala, como entra? A bateria entra forte, qual é o ritmo da bateria? Então, a programação também é fundamental quando a gente pensa num evento, porque você não consegue manter a programação ali no alto o tempo inteiro. Aham. Então, você tem que pensar e criar uma programação que seja encaixada para ter aqueles momentos mais em Pra alta. equilibrar os momentos, isso, inclusive, para aquilo né? ser extremamente equilibrado, como tem que ser uma bateria, né? Então, você tem que saber equilibrar isso. E é isso. Então, aqui eu só Que estou dando aula, você. hein? Não, aí Que tem, aula, hein? Aí tem as- Quais são as inspirações. fica mais Olha fácil. que As legal. alegorias e adereços. Você precisa receber 10 em alegoria de adereço. Cenografia tem que ser maravilhosa. Tem que estar pensado, o detalhe, né? Aquela coisa do melhor acabamento possível. Como são as fantasias de carnaval, né? O acabamento conta muito. O carro, né? Aquele carro não pode estar quebrado lá, não pode estar com um pedaço da fantasia faltando. Então, a gente pensa com muito carinho também. E aí, a decoração, será que uma coisa está falando com a outra? Então... E vocês fazem as avaliações, os KPIs, pelos... Não, isso é mais... Isso, a Não, gente né? desenvolve Isso é uma mais coisa- em cima da minha de criação mesmo, Só sabe? criação, Na né? ideia de... Porque quando foi isso, né? Quando a gente teve alguns insights nesse sentido, né? Da escola de samba, eu falei, mas deixa eu entender por quê, né? Eu entendia por causa da amarração. Aí depois eu comecei a fazer, mas o que o Gente, eu adorei evento isso. tá... Tem uma tem a coisa, ver. assim, muito legal, que eu acho que é um grande diferencial nosso, que é assim, não adianta você contar a história sem que você também transmita essa história e essa emoção através das pessoas. Então, é como você ir num restaurante 5 estrelas e ser mal atendido, não adianta. Não adianta, Então, Ana. para a gente, tem também uma coisa que a gente faz no dia a dia, que é com todo mundo. Uma reunião pré-evento, uma reunião com o carregador que vai estar no evento, com a menina da limpeza, com o segurança, o que a recepcionista vai falar, como ela vai falar. Por quê? Porque não adianta contar uma história... Se todo mundo souber que história é essa, né? Exato, se Tiver todo mundo junto não na engajar. história. Então, assim, o cliente às vezes engaja, mas e o serviço? E todo mundo que está por trás dessa história? Então, é um trabalho realmente muito focado em detalhe, mas que funciona e que eu acho que é um grande diferencial E aí nosso. vai para outra palavra que Então, a a Ana falou, história né? é contar a história, mas transmitir a história. Como que a gente vai transmitir Perfeito. isso? Como que a gente vai emocionar as pessoas? E como a gente vai pegar toda essa galera que às vezes não é, né, não é pouca gente. Os eventos que a gente faz, enfim, tem 200 ou 300 pessoas envolvidas. Como é que a gente vai colocar isso dentro das pessoas que estão ali, o sorriso no rosto do carregador que vai estar carregando caixa e brinde de um lado para o outro? Então, é contar essa história e colocar essa emoção dentro das pessoas também. Porque eu acho que isso vai fazer diferença, sabe? E a Ana Carolina é mestre. Ô, Ana, mas é o detalhe, né? E eu gosto sempre de usar essa frase, que Deus está nos detalhes, né? Sim. E a chance disso passar desapercebido é muito grande. Uhum.
Mas até aí você não pode deixar de fazer. Não, mas o despercebido é que quer dizer que foi bem feito, que a gente fez bem feito. Isso, é sobre isso. Mas isso é tão intangível, eu não sei. Eu também não quero perder essa. Não quero perder essa vibe que nós estamos, mas assim, eu preciso trazer a parte empresarial comercial. Aonde que está isso na planilha de vocês? Aonde está isso no orçamento com o cliente? Onde ele... É difícil essa pergunta, desculpa, mas assim, é legal a gente discutir Você sobre sabe que eu nunca isso. pensei nisso, assim, como é que a gente... Claro, a gente tem algumas coisas ali que tangibilizam isso, mas assim, essa nossa pegada, essa nossa preocupação aos detalhes não tá na minha planilha. Essa Não, é a isso é verdade. nosso, mas eu acho que Isso, são os assim, diferenciais. claro, É. tá na nossa entrega, tá no nosso FII, tá na nossa taxa de criação. Mas, assim, como é que eu posso dizer? Esse envolvimento é uma coisa muito nossa, é uma coisa que a gente gosta Genuína, de fazer, né? é genuíno É nosso. natural de vocês. A e gente eu acho sempre foi que, muito ligado em Às detalhe vezes mesmo. tem coisa que não tem preço, Não tem né? preço, Não tem tem preço, valor. Não, exato. para a agência, isso é tão importante, detalhe é tão importante, que a gente sabe como e os projetos que a gente faz, a gente se apega tanto a eles, que a gente faz uma coisa naturalmente, que aqui eu estou falando, mas que acaba acontecendo na realidade. Que às vezes tem um projeto que a gente gostou tanto, mas chegou de última hora, por causa de verba, teve que tirar um painel X, ou fazer uma coisa X, porque por determinada coisa não pôde ter tal detalhe. E pra gente, a gente acha tão importante ter aquele detalhe para a coisa ficar melhor acabada, ficar mais bonita e tal, que a gente fala, tudo bem, então isso sai do bolso, a gente faz porque... Vocês também fazem isso, né? Mas eu acho que esses são os diferenciais. É quem muito vê, legal. é quem vê assim, porque assim, é o que eu falo também pra gente. Eu não faço o evento por evento, eu não sou um empresário que está ali para ganhar dinheiro. Não é isso. O meu trabalho... Ainda mais na criação. Ainda mais na criação. Focado, mas da Ana Carolina também é. A gente nunca... O nosso pensamento nunca foi abrir uma agência para ganhar dinheiro, para isso ou para aquilo outro. O dinheiro é importante também. Não, mas... É o que leva o nosso negócio para sim, frente. mas eu estou falando, não é a nossa nunca foi característica o ponto principal. Nosso ponto principal sempre foi oferecer eventos que a gente se orgulhe de ter feito. E experiências para as pessoas, que as pessoas vivam momentos incríveis ali dentro. E para isso a gente faz esse determinado tipo de coisa, porque a gente vê se a gente acha que algo vai interferir, sabe, de alguma forma, ou que não vai estar da forma que a gente imaginava, a gente faz, porque Assume. a gente E assume. fala, E vamos às vezes o manter. cliente nem Negócio, sabe que a gente sumiu, Ele nem nem sabe. E pensando em negócio, Leila, quando você me pergunta como é que você precifica isso, tem coisa que a gente precifica, tem coisa que não, mas assim, a gente precifica a nossa relação com o cliente, porque o cliente vai ter uma entrega muito legal e vai vai falar, continuar com a eu gente. quero vocês de volta, eu quero um relacionamento a longo prazo, eu adorei que você tomou essa atitude, que você foi por esse caminho, Isso fez diferença no meu fundamental. evento, entendeu? Então eu acho que é isso, assim, às vezes tem coisa que não é precificável, mas a gente consegue uma relação de negócio longeva. Então, isso é importante pra gente também. É fundamental. E é o que Porque hoje- justifica, né? Exato. Quantos anos os clientes, né? Todos estão lá ainda. Tudo. Exato. A gente sente... A gente entende e sente isso muito na pele, assim. Pra gente, eu acho que é algo muito normal e mostra um caminho que talvez seja até difícil pra gente ensinar. Porque tem muita sensibilidade envolvida nisso, né? Tem muita sensibilidade, tem muito desejo de fazer pelo outro. Nós estamos fazendo sempre uma prestação de serviço. Então, quando a gente fala de gente, como vocês estão enfatizando tanto, que são as pessoas, se tem uma coisa que a gente orienta sempre muito os pretendentes para entrar nessa área, é assim... Saiba e assuma que você é um prestador de serviço. Se coloque neste lugar de estar a serviço de alguém. Porque isso é um diferencial e isso nos coloca, às vezes, até numa subserviência. E que tá tudo bem, Sim. porque faz parte do jogo, né? Estou a serviço de alguém. Então, sem essa sensibilidade, dificilmente a gente também consegue resultados no nível que vocês estão conseguindo em 12 tem que anos de alternativa, né? E assim, eu acho que como a gente estava falando no começo, uma coisa importante também de tudo, né? Que a gente falou de início, para quem está começando, para quem está
querendo entrar na área também, que eu falei lá aquela coisa, o trabalho mais estressante. Pode ser, para quem não vê dessa forma. Para quem não vê com amor, para quem não vê com... É verdade. Que quero, Muito bem eu lembrado. estou fazendo uma coisa linda, aquela pessoa que tem vontade, assim, eu e ela, a gente sempre fomos os primeiros a chegar nos eventos, os últimos a sair, a gente sempre sai depois da nossa equipe, porque tem essa coisa de cuidado, até o cuidado, quem trabalha com a gente, tudo mais, vai dormir? Vão dormir eles, tudo bem, entendeu? A gente tem muito isso, sabe? Mas é isso, assim, acaba... Às vezes a gente fica até estressado, porque mais por causa da correria, mas todo mundo que é dessa área, né, trabalha tanto na área de eventos, mas parece uma coisa viciante, né? Adrenalina É total. adrenalina, a coisa da adrenalina, do vício. A gente reclama, no dia seguinte a gente tá lá, vamos Nossa. fazer, porque é muito legal, Já esqueceu, entendeu? já É, dormiu, A tá gente novo. já tá é. assim, qual é o próximo? Na verdade, é só um Vamos. cansaço que uma noite de sono vai resolver pra Resolve, você. A gente fala às vezes, amanhã é outro dia. Aí Dorme você que já amanhã é outro chega dia. e vamos lá pro próximo. Porque são esses desafios. Eu acho que o mundo do evento é legal, porque eu acho que para todo mundo. Outra coisa que eu falaria também para quem quer começar, quem está começando, você precisa ser curioso. Entendeu? Não adianta você ser do mundo de eventos se você não é uma pessoa que é interessada em um show, se você não é interessado a saber o que está acontecendo agora sobre inteligência artificial. Isso eu não estou falando que você precisa ser especialista. Sim, mas sabe Mas você precisa ser uma pessoa curiosa. Porque o que a gente precisa todos os dias, a gente precisa estar ali Se atualizando. se atualizando. Então a gente precisa... antenado. Antenado, Precisa antenado. ser antenado, Tá com o radar sabe? aqui, né, gente? Porque todo dia a gente procurando novas propostas de design, de cenografia, de palestrantes, de que está acontecendo agora ali de uma tecnologia que eu possa levar, de algo diferente. Então, uma coisa que você deve fazer e você deve gostar disso, porque quem tem isso como característica de Nossa, já buscar tá referência e tal, é meio caminho andado. né? Você ser Felipe? curioso e proativo, você vai se dar bem em evento. Porque o resto você aprende. Ih, a gente cara, te ensina. muito O que a gente legal, precisa assim, é dessa curiosidade. Exemplos que a gente traz, por exemplo, do dia a dia. Às vezes na agência a gente tem alguns diferentes cargos, né? Mas assim, tem um assistente que acabou de chegar e aí ele, curioso, instalou uma IA dentro do Excel para ajudar a gente a fazer planilha. Ele foi lá, colocou uma agilidade no nosso processo que se ele não fosse curioso e a gente não falasse, nossa, legal isso aqui, peraí, deixa eu pegar isso aqui e transmitir para o grupo inteiro. Essa é a importância do negócio. Então, parece que foi uma coisa pequena, Não é. mas ele agilizou o processo de uma Não é. empresa como um todo, da cadeia Que inteira. Não existe Entendeu? essa coisa pequena, né? Você conseguiu... isso é o mais importante, né? Você conseguir identificar ali dentro de onde você está, do ambiente que você está, algo que pode ser melhorado e você implementar aquilo. Se você fizer isso com sucesso, você já ajudou em... Né? Ele teve proatividade. Exato. Né? Ele não teve medo. Ele não teve medo. Não teve medo. Tipo, eu vou Quantos anos ele falar tem? isso para 20 e poucos, 25. Ai, que delícia. Eu vou falar isso aqui para... Eles já fazem Acabei de assim. chegar, Eu né? acabei de chegar pro meu chefe ou pra dona da empresa e eu também, assim, eu sou uma pessoa curiosa desde criança. E isso é muito gostoso, assim. Eu gosto de aprender com o outro. E não é gostoso, nós do outro lado, assim, a gente não fica esperando que alguém Melhor coisa. surpreenda a gente. Sim, sim. E pode É um ser de uma desejo. forma Sim. certa ou pode ser de uma Pode forma ser, errada, não tem problema, mas Não que tem. aconteça isso porque a gente deseja que tenha, né, pessoas com essa vontade, né, que a gente fala, Sim. meu, mais um que Porque vai se a dar gente- bem na vida, né, na vida. E porque né? a gente também não é capaz de tudo. Sim. A gente não consegue dar conta de tudo, né? Ah, A gente não é capaz de contrário, quando tudo. vem pessoas, o que a gente mais quer. Mais é isso, quer. Que venha, Nossa, eu traga, adoro. Vem atrás, soma, que é. traga pra gente novidade. Agora, é que nem a gente falou, é um novo mundo que a gente está nesse momento, né? Eventos há 10 anos atrás e hoje já começa a mudar, tanto no sentido de público também, porque cada vez começa a vir também, porque como a gente faz corporativo, então a gente tem os funcionários. Então, os funcionários começam a ser cada vez mais novos Jovens, né? e de uma geração que começa a se afastar mais da nossa. E o mundo, para eles, é um mundo diferente. Ai, adorei esse assunto, hein? É. Adorei esse tema aí. É um mundo Felipe. diferente. Então, assim, aquelas formas que a gente utilizava antigamente, que super dava certo em alguns eventos, a gente já começa a perceber que hoje não funcionam mais.
né? Então, essa coisa da gente estar sempre curioso, olhando, buscando, se atualizando e com pessoas que possam vir também trazer ideias, colaborar, isso é muito importante nesse mundo. E sabe uma coisa que eu vejo, por exemplo? Um exemplo simples. Eu gosto de dar exemplo para as pessoas se identificarem, Legal. sabe? Então, por exemplo, a gente sempre fez os nossos eventos com a cenografia, temático e tal. Mas essa nova geração, esse mundo novo que a gente vive, ele pede por uma amplificação, né? Então, assim, o evento não vai ser só naquela data X. Como eu vou pegar aquilo e eu vou Levar levar adiante. aquilo para frente? Esse é o Como eu vou residual. pegar aquilo e fazer uma coisa que vai... um evento que começa no começo do ano e que na festa de final de ano a gente vai estar falando sobre ele. Então, um exemplo muito simples disso é... Quase todo evento que a gente faz agora, e vocês devem estar passando por isso, tem um podcast, tem um É videocast. verdade. Por quê? Porque aquele conteúdo está sendo gravado ali e ele vai ser usado para Reverberar. motivar e vai reverberar isso dentro de uma companhia, por exemplo, pelo ano inteiro. Então, o palestrante sai da sala que palestrou, falou sobre integração, sobre motivação, ele vai dar uma Já vai entrevista. direto para a E entrevista. essa entrevista dele é usada em outros eventos, em eventos que interessante, internos, na né, intranet do gente? Não, do cliente. Então, a gente Porque tem que Essa é uma pensar mudança de uma que vocês maneira já diferente. perceberam. Já percebemos. Nítida. E isso, eu vou até adiante, isso é algo do que eu falo que é do valor econômico, que eu já considero um passo além do valor econômico, que eu vou até explicar para vocês, que eu chamo de economia da amplificação. Antigamente, o evento ele ficava ali dentro do evento, né? Ele acontecia ali naquele universo, ali fechadinho. Hoje, ele não é completo se ele não sair, se expandir. Que é como isso da economia, né? Que a gente fala muito da experiência, também do design de experiência. E a economia antigamente, lá atrás, aqui eu vou fazer uma aula rápida de economia. Nossa, tá vendo? Esses são os profissionais da área de eventos. Que a gente Olha, tem que, tá vendo? a gente tem que ampliar, né? Como era o mundo, né? A gente era um mundo que você tinha ali as plantações, as colheitas, ali era commodity. Então, você queria um café, você ia lá, colhia os grãos e fazia ali o seu café. O que diferenciava ali nas commodities era se você teve era tudo muito por igual, né? O que diferenciava, às vezes, você teve uma safra melhor do que a dele, um material, isso que gerava um preço um pouco diferente. Aí depois a gente foi para uma economia de produto, né? E aí eu vou dando um exemplo, continuando o exemplo do café. Eu queria um café, mas alguém pensou, se eu pegar esses grãos e colocar, não precisa mais ir colher, não precisa nada, vou botar aqui dentro de um saquinho e vou começar a vender esse produto, né? E aí o valor que tinha, sei lá, eram centavos, aquele café já ganhou um valor a mais, né? Porque para você já ter essa facilidade de já pegar ali no saquinho, tá tudo certo. Aí depois a gente veio para uma economia de serviço, onde, fora isso, você ia num restaurante ali na esquina, no bar, tinha um cafezinho sendo feito. Então, você não precisa nem fazer o cafezinho, que eu já estou entregando esse cafezinho aqui para você. E isso ganhou também multiplicava o valor, né? Do que aquele grão foi no início, depois para isso e agora para esse café. E aí a gente chegou no que a gente estava há pouco tempo, chamado de economia de experiência, que a gente viveu isso muito também com os eventos, mas isso não fica no evento, isso fica em tudo. Que aí a gente tem, por exemplo, uma Starbucks, que aí você não tem só o cafezinho, aí você vai ter aquele copo personalizado, a música ambiente, eles te chamam pelo seu nome, então ali você está vivendo uma experiência, aquele cheiro maravilhoso. Aquele cheiro que é pensado, que aquilo é tudo planejado, e ali você cria produtos também com a sua marca, fora aquilo, e ali aquele cafezinho lá que era R$1 já está a 20, 30 reais. Então a gente vê como isso vai expandindo, né? Mas eu falo que hoje o mundo mudou e a gente vive uma economia da amplificação. Porque você, quando está ali dentro do Starbucks e quando você vai fazer um evento ou quando está pensando em alguma coisa, você tem que pensar que existe uma nova forma de economia que, através das mídias sociais, das redes e tudo mais, as pessoas começaram a ganhar dinheiro com conteúdo, né? Marcas também. Então, você entender que hoje você não está gerando só a experiência, também o produto, você está criando conteúdo que vai além daquilo. Então, chegando e alcançando de forma muito não é só quem estava exponencial. dentro daquela sua loja. Que legal. Então, isso está crescendo. Então, hoje, Legal. o seu ganho não é só mais no produto.
o café que você vendeu ali. Não, o café já expandiu também. Do Starbucks a gente foi por quê? Coffee parties agora. Não, mas... Que duram horas das pessoas tomando café. É uma coisa nova que está acontecendo em São Eu Paulo. nem sabia disso. Exato, depois tem que pesquisar. Adoro São festas café. diurnas, festas que acontecem 12h, 1h, com música e as pessoas tomando café. Em vez de tomar o drink, virou... Esse eu vi, entendi, para essa coffee geração nova, que é party. mais saúde e tudo mais, virou uma experiência da experiência. E aí eu falo que essa economia, ela multiplicou a possibilidade de ganhos. Por quê? Porque antigamente você só tinha uma economia de mão dupla, né? Eu tenho aqui um produto, você precisa do produto, você me dá o dinheiro aqui, eu te dou o produto, acabou ali a nossa relação. Hoje em dia não, isso eu falo que é de mão quádrupla, porque isso te gera duas possibilidades também. Você ganhou o produto, mas você fez um vídeo aqui que eu te ofereci uma experiência, ofereci algo, e aquilo ali você conseguiu transformar em conteúdo e você conseguiu monetizar aquele conteúdo. Então você ganhou duas vezes, você comprou esse produto, mas você ganhou. E para a empresa também, ela não ficou só no produto, ela foi além e ela ganhou ali também nesse conteúdo, na visibilidade, no conteúdo. Isso vem outro ganho que não estaria existindo ali, né? Então isso já também é uma evolução. E nos eventos a gente vê dessa forma também. O evento hoje, quando pensado e planejado, a gente tem que pensar as formas dele também sair dali. Aí eu fico falando, a pessoa cria um painel, às vezes simples, olha, não, tem que pensar alguma coisa diferente, alguma coisa que a pessoa olha, que está na frente daquele painel, aquilo ali vai dar um resultado legal, uma imagem legal. Aqui eu estou dando um exemplo bem básico, mas que isso gere conteúdo depois, que isso vai viralizar de alguma forma. Então, quando a gente está pensando e planejando o evento hoje, a gente não pensa mais só no evento naquele dia. A gente já está pensando no evento... Na amplificação. Na amplificação do evento. Porque é importante. Às vezes um evento para 100 pessoas pode alcançar 10 mil. Se for pensado de uma forma... Não, e faz bem todo estruturada. sentido isso, gente, porque a gente está vivendo. É muito real. E olhando dessa forma cronológica, faz muito sentido mesmo. E a gente está vivendo isso, né? Haja visto a gente aqui nesse momento. Trocando essa quantidade de informação, fazendo isso chegar em outros patamares, em outras pessoas. Que seria normalmente num jantar, sentado numa mesa de jantar, e estaria fechado entre a gente aqui. Aí, tá vendo? E quem quer entrar na área de eventos ainda, ó, trabalhando numa mídia social, tudo, ele tá ligado ao evento. Exato, e tá. não trabalha efetivamente no evento, mas ele é expansão. Por exemplo, hoje a gente tem a área de reverberação. mídias sociais dentro da Vocês agência. têm essa área. Pensando. Hoje a gente ouviu também da área de TI voltada para evento, para poder juntar os dados e Super. ampliar também a informação para o cliente. Quer dizer, é muito vivo, é muito dinâmico e a gente tem que estar buscando isso constantemente, né? Aproveitando essa sua deixa da economia da amplificação, Da amplificação. adorei isso. Nossa. Gente, quanta aula, né? Aqui, Que arraso! Sabia que vocês mestrado, iam arrasar. Eu já tiraram o sabia. couro lá, eu tive que tirar e fazer alguma coisa, né? Tá depois amplificando o mestrado. Amplifiquei agora, meu né? mestrado. Faz lá. uma divulgação do livro. Vamos Temos fazer, que fazer. vamos A fazer. divulga, fala um pouquinho depois do livro, a gente põe aqui, né, Má? Depois coloca aqui nos conteúdos, aqui nos comentários, enfim. Vamos falar um pouco de futuro, que olhar, né, para onde a Alternativa F está olhando, apesar que a gente já faz uma leitura real, ouvindo tudo isso, a gente já entendeu que vocês estão cuidando das pessoas, e isso faz toda a diferença para o futuro, mas o que vocês estão enxergando para o futuro? Onde a Alternativa F está se colocando nesse futuro próximo, que deve ser amanhã, por exemplo. Futuro próximo amanhã. A gente tem tentado, Leila, se atualizar cada dia mais, né? Somos millennials, então a gente tá, né, nesse mundo novo. Então, o Felipe, como disse, né, acabou de trazer uma equipe, por exemplo, de mídia social para a agência, para que todo esse nosso conhecimento, a gente não queria guardar para a gente, que isso reverberasse de alguma maneira. E de projeto futuro, a gente também tem entendido tendências. Então, a gente gosta muito de trabalhar com experiência ou com marcas ou com pessoas. Então, hoje, além da gente fazer a parte corporativa, né, a gente também tem projetos para o futuro de fazer os nossos eventos proprietários. Então, são eventos que estão, né, em
em trabalho, a gente está criando eles. E a ideia é que sejam eventos com as nossas características, de trazer uma experiência para o público final, que é uma coisa que a gente nunca fez, né? Porque a gente sempre trabalhou dentro desse mundo corporativo. Então, hoje a gente tem... né? Um braço de hoje a gente eventos tem proprietários. 3 vertentes, assim, para o futuro, né? Expandir o nosso negócio no corporativo, expandir a nossa marca pessoal e o nosso conhecimento para esse mundo novo das redes sociais. Então, vocês vão ver aí que a gente vai estar mais presente em que Instagram, legal. em Começando aqui com a LinkedIn. Arxi. Vamos Tô adorando. trazer um pouquinho de conteúdo também para esse mercado. E esse terceiro viés de trabalhar um pouco com eventos proprietários, com patrocínio. Então, trazer essa nossa criatividade, né, que... enfim, é muito forte para dentro de eventos ou ações de branding que tenham as nossas características. Acho que é mais ou Que menos isso. legal. É isso. Eventos proprietários é uma tendência, né? E é um lugar que não termina nunca de possibilidades, né? É porque também, assim, a gente trabalha o mercado corporativo e tem algumas dificuldades também no mercado corporativo, né? Que cada vez está estreitando um pouco mais, né? Que é como a necessidade de concorrência em todos os eventos. Então, assim, é muito difícil hoje em dia a gente ter uma conta anual, coisa nesse difícil. sentido. A gente pode ter feito o evento 10 anos seguidos com sucesso, mas a gente Mas não é garantia Não é de garantia. que o A gente próximo será. entra na concorrência. Tem várias coisas que, assim, que são difíceis. Então, a gente quer buscar também ter uns 2, 3 eventos nossos, assim, no nosso calendário, que também dá um pouco mais de controle para a gente nesse sentido empresarial, Entendi, entendeu? perfeito. Dá um pouco mais de segurança e tudo isso é o que a gente está buscando também nesse E um momento. pouco mais de liberdade também, De liberdade né? Aí também. a história é a gente que vai criar, né? Não é a história de uma empresa Isso. que veio através de um briefing. Então, a gente também... É a história de vocês agora, a gente né? sempre buscou um pouco, né, dessa liberdade criativa. Então, isso é muito gostoso pra gente também, porque aí a gente se atualiza, a gente pesquisa, a gente vai Que pra evento libertador. pegar referência, isso é muito libertador, exato. Nossa, e vocês têm muito isso no DNA de vocês, né? Então tem uma condição aí já muito favorável, né? De criatividade, de expansão. Maravilhoso. Ai, conta com a gente. Vambora. É. Vamos fazer os proprietários aí. Vamos junto. Maravilhoso. A gente está partindo para a etapa final Não, aqui. e quanto ao livro, né? Então a gente está partindo para... Vou pedir para falar do livro. Partindo para a etapa final. Eu queria que livro vocês... não, né? Aqui? Deixei no carro, mas eu não faz pego. mal. Mas Depois eu a pego. gente A gente coloca coloca aqui, né? aqui para vocês. Foi muito legal vocês participarem, né, dessa coautoria do livro. Fala um pouquinho pra gente desse livro. É um livro, né, que na verdade, ele é uma coleção sobre eventos, né, e cada livro, ele conta sobre uma área diferente, né, e isso é legal porque você vai tendo a possibilidade de conhecer a área de eventos como um todo, né. É uma super dica pra quem tá aprendendo também. Exatamente. Muito legal. São muitos... É muito inovador, É, muito muito inédito, porque inédito. não existia uma e o mais- bibliografia E o mais dessa, importante é que o livro sempre são vários autores, e os autores são pessoas do mercado, atuantes do mercado, do sucesso do mercado, e que escrevem capítulos específicos. Então, ali você tem o conhecimento de quem está ali vivendo aquilo na essência, né? E a gente foi convidado para fazer o livro de convenção de vendas. E aí, dentro dessa... a gente pegou um capítulo onde a gente fala de criatividade, design de experiência, um pouco de tudo que a gente falou aqui, né? Eu falo lá da economia da amplificação, do storytelling, dessa parte que eu falei também da escola de samba, só que tudo muito mais aprofundado, né? Ali a gente coloca as nossas considerações e toda a nossa experiência, né? E que criou também uma fórmula, entre aspas, um método. Tem um método Um método. ali.
um método de criar e desenvolver eventos como a gente desenvolve. E ali, então, tem toda essa informação que é bem bacana. E não é um livro só escrito pelo Felipe, é um livro escrito por outras agências também. Então, tem, né, diversos capítulos diferentes que fazem parte de um único evento. Então, fala um pouquinho do briefing, fala um pouquinho da parte de criação, fala um pouco da execução e das diferentes culturas, porque hoje, né, nesse mundo de eventos, a gente não faz evento apenas em São Paulo, apenas no Rio. A gente verdade. viaja pelo Brasil todo. Tem uma questão muito importante da regionalização, né, principalmente essa importância cultural. E, às vezes, a gente, enfim, tem muita gente, a gente também viaja o mundo inteiro. Então, a gente, por exemplo, já fez até evento na China, com uma cultura completamente diferente. Então, eu acho que esse livro ele é bem completo no que diz respeito a uma convenção de venda em todos os seus aspectos. E é muito legal, é uma coleção importante, assim, tem aspectos jurídicos também, que ninguém imagina que a gente passa. Exatamente. Tem a parte das feiras e congressos também, que é um mundo completamente diferente de um evento dentro de uma sala de hotel. Então, eu acho que é uma coleção muito importante. É uma coleção interessante. importante. A gente escreveu no de arquitetura cenográfica. Exato. Que foi bem legal a nossa participação, a gente achou bacana. O título ia ser cenografia. Aí o Sérgio me ligou pedindo uma autorização. Leila, podemos se apropriar aí dessa nomenclatura, né? Que foi uma nomenclatura que a gente desenvolveu, não existia voltada para Verdade. arquitetura cenográfica, foi verdade. algo que a gente criou numa definição, né, de branding que a gente fez para nossa atividade. A gente entendia que a gente estava fazendo algo mais complexo do que só a cenografia, né? Tinha ali uma arquitetura Tem cada coisa que né? que eu já vi vocês fazendo e já fizeram de Eu adorava parceria. quando eu fazia reunião Meu com o Deus. Bueno, ele tirava uma folha de sulfite, uma régua, um lápis e começava a desenhar uma cenografia ali. Já na proporção, eu falava, mas Bueno, a gente vai sair com um projeto aqui com a planta baixa? Até hoje, Então, Ana, é exato. assim, né? E é uma coisa que humanizou muito, né? As pessoas também se identificam com o desenho à mão. Foi uma coisa que foi uma virada também na nossa história, né, Bueno? Os seus desenhos, que até então a gente só estava dependendo de 3D, né? Ficou aquele momento, não, precisa de um 3D. Quando a gente começou a mostrar a trajetória, o storytelling, de como chegou na ideia. Vamos começar a mostrar os desenhos do Bueno de onde... Eu guardo todos os meus desenhos, que lá na agência tudo é no meu rascunho. Começa tudo né? no meu... É o guarda. potencial o quê? Mental, né? A criatividade. Chega até a ser um negócio artesanal, que hoje tem super valor de Total mercado. artesanal. É exclusivo, entendeu? exclusivo, É muito único. legal, é único. E a gente É. evidencia muito isso, né? Assim, aqui. não, é gozado, eu né? Olhando aqui, escutando, porque, não, contando eu fico imaginando, né, a cena acontecendo, porque eu não me vejo, assim, nem sendo quem vocês devem estar se referindo. Não, eu tô olhando, assim, imaginando, nossa, deve ser um negócio bárbaro, o que será que aconteceu? Opa, sou eu desenhando. Mas é a pra gente fala você que ele ver. é uma entidade, eu Mas, acho. Bueno, que- pensa uma Mas pessoa que é. está começando a carreira, que foi quando eu conheci vocês. Eu estava começando a carreira. Você tirou um papel, um lápis e uma régua e você criou um projeto na minha frente. Isso marcou a minha história como profissional. Que legal, Por quê? Ana. Porque a gente está aprendendo ali uma coisa que a gente nunca viu. Eu não entendi o seu processo. Aí você falou, então, peraí, eu vou ser generoso e eu vou mostrar meu processo para você. Tá aqui meu processo. E eu acho que eu falo muito sobre generosidade na nossa profissão, porque eu acho que é uma palavra que diferencia também os profissionais. Porque você poderia falar, eu não vou fazer uma planta baixa aqui Na frente, na já frente entregando. de um cliente, que eu sei que eu tenho outras empresas participando, já entregando toda a minha ideia e meu conceito. E você foi generoso em fazer com que a gente visse, né? E aprendesse com aquilo. Então, é muito importante. Legal, generoso. Essa Obrigado. história. Eu queria falar isso desde o começo. Que legal, Ana. Vou guardar muito com carinho. Guarde Que com bom que tá carinho. gravado. Obrigado. Muito bom, generosidade. Lembra a maquete, Ana? Também foi demais Então, aquela foi maravilhoso apresentação, né? aquilo, entendeu? Fazendo mapping na maquetinha. Foi A uma gente, apresentação tão rica, só para né? contextualizar, a gente fez um projeto para um cliente, uma concorrência com outras empresas. E para a gente sempre sair, né, do padrão é muito importante. Eu falei,
Bueno, Leila, vocês vão com a gente pro Rio de Janeiro, vamos criar né? Dá pra gente criar uma coisa mini ali, que o porque cliente possa ver e cenograficamente tocar. era muito a projeção, Era uma né? Era a projeção mapeada. 360. E aí a gente juntou, né, um pool de parceiros que Foi tão eu acho legal. que era a Infovil, vocês, a gente, cobriu aquilo com pano preto. A hora que Cliente não a vê. gente falou, agora, cliente, a gente vai te apresentar a cenografia. Puxou aquilo e o cliente, eu não tô acreditando que vocês fizeram isso. E o cliente, em vez de olhar algo na tela, ele conseguiu tocar ali numa miniatura do evento dele. Foi fascinante. Muito Uma legal. experiência, gente, que Foi experiência. muito Quanto legal. tempo faz isso, Ana? Faz alguns anos, Gente, acho que foi você antes da vê. pandemia. Foi antes da pandemia, Foi deve antes ter sido da 2018. Foi Foi 2018. 18? É, porque o evento Gente, aconteceu em 2019. são E depois 7 veio a anos. pandemia. Que Exato. coisa, que E olha como inovador. inovadora a gente foi, entendeu? não, Mas é a junção gente é das muito ideias, foda. você vê como é legal, né? Assim, essa colaboração de 10 mãos, né? Pensando e se doando, né? Todo E mundo se se doou, doando, né? né? Foi Eu acho legal, que é foi muito surpreendente. surpreendente. É. Ah, muito legal. A gente tem que finalizar, né, gente? Já tá aqui. Senão a gente fica 4 horas conversando aqui. Que delícia. Eu vou pedir para vocês darem aí uma mensagem, um último recado naquela câmera para quem está aqui assistindo vocês. A história de vida de vocês é muito linda. Essa história que vocês estão construindo é muito linda. A gente vê muita paixão no olhar de vocês. E isso é muito importante, gente. Porque a gente fala muito, né, amor? Viver o percurso. O objetivo é importante? É importante, mas o percurso tem que ser prazeroso, o percurso tem que ser divertido, tem que ser leve. E vocês transmitem muito isso, vocês têm amor pelo que vocês fazem, isso é fascinante. Eu estou admirada, mais fã do que nunca ainda. Vocês estão de parabéns pela história que vocês estão construindo, viu? Muito bom, muito obrigada. Deixa o recado. Muito obrigada por receber a gente aqui. A gente também está super feliz de participar. Legal. A gente é meio, né? Agora estamos indo para esse momento de rede social, mas a gente é meio low profile. Mas eu acho que deu tudo certo. Ai, foi foi muito legal. maravilhoso, muito bom, muito Dá bom. a mensagem aí primeiro, vou deixar Vai com lá. você. Não, eu também primeiro. quero agradecer muito. Adorei também, foi muito leve, né? Que passou muito gostoso. voando. A A gente gente não percebe. poderia ficar mais 2 horas aqui conversando, porque a gente ia ter Tem papo, assunto. ia ficar conversando, ia ter assunto. Então, esse agradecimento muito especial a vocês. E para o mercado e para quem está começando, eu acho que é um pouco disso, né? Sabe, tenta ver, abrir a cabeça, ver com bons olhos aquilo que você pode criar. Porque, assim, a oportunidade que a gente tem trabalhando em eventos é muito legal. Que é a oportunidade da gente sair da caixa. A gente tem oportunidade de viver o que a maioria das profissões não entregam pra gente. Perfeito. Né? A gente consegue viver essa coisa da criatividade, consegue estar junto às vezes com artistas, vendo o show ali de pertinho, vendo de tudo um pouco, entendendo, Absorver os conteúdos. absorvendo conteúdo. Às vezes a gente está lá e tem uma palestra. A gente fez há pouco tempo um evento onde tinha o Tony Blair falando, Nossa, onde que tinha oportunidade. onde tinham várias personalidades importantes. Então, assim, é algo que é meio mágico, assim, sabe? Então, assim, aproveita, que é algo gostoso, né? Vem de cabeça aberta, vem querendo se doar, porque quanto mais a gente se doa, mais a gente vai receber de volta também, porque, assim, tem coisas e momentos maravilhosos, né? Se a gente fosse também conversar sobre coisas de evento, coisas que já aconteceram em evento, Nossa, tem que ter. histórias, Tem que ter. Próxima curiosidades, edição curiosidades. do Arque falar de histórias de evento. Aquilo que a gente já viveu, isso na hora, às vezes a gente tá lá estressado e tal, depois a gente para pensar, todo mundo ri, fala, olha as loucuras, as coisas e tal. E a gente conhece tanta gente bacana, tanta gente que começa a fazer parte da nossa vida. Né? A gente realmente também faz amigos, faz tudo. Então, eu acho que é uma profissão muito gostosa. Né? Então, quem tiver aberto a descobrir ela, quem tiver aberto a se entregar, a se arriscar, querer ser curioso, todas essas coisas que a gente falou, pode vir porque Vale é a muito pena. bom, vale a pena. A minha mensagem é bem parecida, é assim,
Não tenha medo. Não tenha medo de se arriscar, de dar uma ideia, de sugerir algo, ou de estar em algum lugar, ou de implementar um projeto que você tem aí na gaveta, que há anos você quer tentar. E seja generoso, assim, sempre generosidade é uma coisa que me leva pra frente. Eu gosto de pegar o que eu aprendi e compartilhar com as pessoas, eu gosto de aprender com as pessoas. Então, a generosidade é uma coisa que vai sempre te levar pra frente, porque é isso, a nossa profissão é feita de pessoas, né? E se você olhar para o outro, né, e quiser, como é que eu posso te dizer? Eu sempre falo assim, se coloque no lugar do outro, a hora que você for conversar com o outro, ou que você for pensar numa situação que o outro está vivendo, porque isso volta. Então, o universo traz de volta de maneira boa. Então, faça o bem para receber o bem. E seja curioso. Curiosidade é sempre bom. É isso. Muito bom, gente. Legal. Delicioso. Nossa, foi muito bom. Obrigada pela presença, obrigada pelo muito obrigada tempo. a vocês. Foi riquíssimo. Muito bom. Eu espero que, de fato, as pessoas usufruam desse conteúdo, viu? Porque tem muita coisa importante aqui. Não, pra mas esse ser- canal de vocês é muito importante também. Ó, galera, assiste todos, tá? Se Curte, inscreve no compartilha. canal, curte, compartilha. Isso, tem que fazer. A gente conhece todo mundo, é um que aprendiz- veio aqui também, todo mundo muito bom. Muito bom. Muito é isso bom. aí. Aqui a gente fala que são os amigos, né? Mas que são amigos profissionais, né? É São os isso. profissionais que fazem esse mercado maravilhoso crescer a cada dia, né? É a busca incessante, né? É, por ser melhor a Por cada ser melhor. dia, né, amor? E essa é a parte gratificante da nossa vida, é um pouco que vocês acabaram de falar também. É como a gente aprende com as pessoas e o quanto a gente tem carinho pelo que a vida nos proporcionou Exato. e assim, essa afeição que a gente vai tendo pelas pessoas. Isso é muito Exato. gratificante. Bora lá, Muito gente. obrigada. É isso. A gente está muito feliz com esse episódio. Realmente teve muito aprendizado aqui. Obrigada a você que ficou com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal. Não deixa de comentar, de dar sugestões para novos assuntos. Para você também compartilhar os nossos conteúdos. Esteja aqui com a gente. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, lá no LinkedIn. Esteja aqui. A gente agradece muito a sua presença. E até o próximo episódio. Tchau!